Então, hoje nós teremos com o Dr. Matheus o webinar Consequências no atraso na entrega do imóvel em construção. Eu vou dar uns recadinhos, umas orientações gerais, e os nossos participantes mais assíduos já sabem. Eu vou pedir que todos mantenham os microfones fechados, para evitar que ruídos externos atrapalhem aqui na aula. Perguntas pelo chat, que serão feitas nos 30 minutos finais da aula. Eu vou pedir que todos escrevam o nome completo e matrícula no chat, que é a nossa única forma de aferição de frequência. Tá? Ainda que a aula... e a aula vai ser gravada, tá? Ainda que a aula seja gravada, a imagem de vocês não aparece para a gente. Então, por isso que a gente bate muito nessa tecla de escrever o nome no chat, porque realmente é a nossa única forma de saber que vocês estavam no curso, tá bom? Então, eu vou passar a palavra para o Dr. Matheus, tá? E boa aula para todos, bom dia. Obrigada. Bom dia a todos. Queria inicialmente já dar os parabéns para todos por estarem aí, não é? Nesse momento. Liga lá, liga. Desliga o aumento. E já podemos começar, Rita, ou não? Sim. Sim, então, eu queria inicialmente dar os parabéns para todos aí, já por estarem aí participando, se esforçando aí para assistir às aulas, não é? Que que o Tribunal de Justiça se prontificou, que a Escola de Formação se prontificou a fazer. Então, parabéns também para o pessoal da Escola de Formação, ter a ideia de fazer o webinar. E eu fico muito lisonjeado em receber esse convite, mesmo que não estando aí presente com vocês na sala de aula, não é? Mas vamos tentar aqui, reproduzir o máximo possível que a gente faria se nós estivéssemos lá no 5º andar, no Instituto, ministrando as aulas que a gente costumeiramente fazia, né? Então, eu vejo que muitos não tive contato de trabalhar, tive a felicidade de trabalhar com a Rita, vejo que a minha assessora também está presente, fico muito feliz, né, dela atender a intimação, e também vejo que tenho ex-alunos, pessoas que sempre tive um bom relacionamento e um bom contato aí durante essa vida no tribunal, né? Então, para os que não me conhecem, eu sou o Matheus, eu sou juiz substituto desde 2012, né? Entrei no tribunal vindo aí do interior do estado de São Paulo, e atualmente já tem 6 anos que eu atuo no Pimentas. Tá? Para quem não sabe, o Pimentas é um núcleo de metas do 1º grau, integrante da corregedoria, em que somos encarregados de proferir sentenças. Tá? Então, já tem um bom tempo que trabalhamos somente com sentenças cíveis e de fazenda. E o tema que nós escolhemos aqui para tratar é um tema em que rotineiramente aparece no NUPMetas para a gente enfrentar. Tá? E por que nós temos essa grande demanda oriunda do contrato de compromisso de compra e venda, em que o construtor, que essa é a finalidade do nosso encontro, em que o construtor não cumpre com a sua obrigação de entregar aquela obra no prazo avançado, e isso traz algumas consequências jurídicas, não é? Principalmente para quem compra e também para quem vende. Tá? Então, vamos fazer essa introdução, vamos entender por que o judiciário hoje está lotado desse tipo de ação, por que todo mundo aqui, a maioria, que trabalha numa vara cível e também no 2º grau com a apelação, está cansado de ver esse tipo de ação, né? E também, com certeza, cansado de ver diversas decisões judiciais em sentido
totalmente destoantes, tá? E foi em razão disso que o STJ teve que intervir nesse tema para poder pacificar essa questão, para poder tentar unificar as decisões dos tribunais. Então, para a gente começar, vamos entender por que nós trabalhamos com um contrato de compromisso de compra e venda. Tá? Isso é importante porque, às vezes, a gente se depara e não sabe e nem presta atenção que nós estamos tratando de um contrato preliminar. Esse é o conceito inicial do contrato de compromisso de compra e venda. Por quê? Porque ele é um contrato preliminar, ele é um contrato que antecede um contrato definitivo. Tá? E o conceito do contrato de compromisso de compra e venda é isso. O próprio nome já diz. Ele é um compromisso. É um compromisso em que o vendedor se compromete a vender ao comprador, que por sua vez se compromete a pagar o preço, e que no futuro adimplindo a obrigação, ou seja, o comprador pagando aquelas parcelas que ele se comprometeu no contrato, ele tem a outorga da escritura definitiva. E com a outorga da escritura definitiva, nós temos o contrato definitivo. Isso aqui é aquele conceito jurídico que a gente encontra nos livros. Mas o que é importante a gente tentar visualizar na prática? Quando você casa lá, faz aquela sua família, né? Você tem lá aquela organização familiar, então você sempre fala, vamos comprar um apartamento junto com a sua mulher ou junto com o seu marido? E você fala, vamos comprar um apartamento? Vamos. Então, vocês decidem comprar um apartamento. E nós estamos falando de apartamento porque 99% dos casos em que nós vamos tratar hoje acontece com empreendimentos de apartamentos ou salas comerciais. Muito difícil você encontrar, às vezes encontra, uma questão envolvendo o atraso ou inadimplemento de condomínios horizontais, né? É o chamado condomínios de casas, né? Isso a gente não vê com tanta frequência igual nós vemos os de prédios. Então, voltando ao nosso exemplo, quando a gente está fazendo planejamento familiar, fala, vamos comprar um imóvel, e você senta com a sua esposa ou com o seu marido e decide isso, você abre duas opções. Benzinho, vamos comprar um apartamento pronto ou vamos comprar um apartamento que vai ser construído? Todas essas duas opções que o casal está ventilando, existe prós e contras, né? Você imediatamente pode morar, é o bom. O segundo é que você vai comprar um apartamento mais novo, vai poder dar a sua cara, vai escolher aquela planta que você gosta, né? Pôr o piso que você quer, o armário na cor que você quer. Tudo isso são as vantagens e desvantagens de você comprar um imóvel que vai ser construído, né? Então, se você resolver comprar um apartamento já pronto, você pode fazer um contrato preliminar, mas a regra é que você faça um contrato de compra e venda. Você não faz o contrato preliminar, você já faz o contrato definitivo, que é a compra e venda. Então, você entra em contato com o vendedor, seja por meio de um corretor, nós vamos ver a questão da comissão de corretagem também, e você então o corretor faz aquela aproximação, você entra em contato com o vendedor, fala, eu quero comprar um apartamento pronto, vai lá, visita o imóvel, tira as certidões, e então fala, olha, eu vou pagar 80% do preço à vista, porque eu tenho dinheiro guardado, eu vou fazer o financiamento de 100%, ou eu vou dar um apartamento em permuta, a negociação. Se você for pagar esse valor à vista, seja por financiamento, que você vai ter que fazer a alienação fiduciária ou mútuo com o banco, você firma com o vendedor, vamos supor que você tem o dinheiro na poupança, já na conta corrente, você firma com o vendedor um contrato definitivo de compra e venda por meio de escritura pública. Escritura pública porque o valor do imóvel é acima de 30 salários mínimos e o código exige que seja feito por escritura pública. Tá? Então, esse é o contrato definitivo porque você já tem o bem pronto. Você já vai receber aquele bem pronto. Tá? Ele vai te entregar a posse desse bem no momento em que você fizer a transação e fizer a TED para a conta dele, né? Ou passar o cheque administrativo da forma que você quiser pagar, ele vai te entregar a posse, vocês vão assinar a escritura e pronto, fez o contrato definitivo.
Por que que isso não acontece quando você vai lá com a sua esposa, que você fez a segunda opção de comprar em construção, e você vai no stand de vendas e você encontra lá um buraco de terra? É. Você olha e fala, nesse buraco de terra vai ser o meu futuro apartamento, né? Então, por que que você não pode fazer o contrato definitivo ali? Porque você não tem o que o promitente vendedor vai te entregar, ele vai ainda construir. Então, em razão disso, é que ele faz um contrato preliminar. Ele assume um compromisso. Olha, eu assumo um compromisso com você de te entregar este imóvel daqui 2 anos, daqui 1 ano e tanto, e você assume um compromisso de, até o dia que eu te entregar as chaves, você pagar um valor correspondente a 1/3 do contrato, que são aqueles planos que o consumidor faz no momento que ele firma o contrato. Um sinal, que é uma entrada, mais parcelas mensais de um valor, semestrais de outro valor, e aí a parcela graúda, que é feita ao final, quando ele te entrega as chaves, que você faz com financiamento bancário, ou você faz com as suas economias que você guardou. Então, para você entender bem o que nós estamos falando, por isso que nós firmamos um contrato de compromisso de compra e venda, onde o vendedor se compromete a outorgar a escritura definitiva, que é o contrato definitivo de compra e venda, a partir do momento em que ele te entrega as chaves e você cumpre a sua obrigação de pagar aquelas parcelas fixadas no contrato. Tá? Então, essa é a essência do contrato que nós vamos tratar hoje e é importante a gente entender isso. Então, nós não vamos hoje falar de conceito, de requisitos, de se ele é um direito real ou não, porque ele está registrado, se ele faz a adjudicação compulsória, porque isso é se a gente fosse ter uma aula só de direitos reais de contrato preliminar, e não é o caso. Nos casos em que nós analisamos, nós não enfrentamos a forma do contrato, ela não é discutida. Você não analisa nulidade do contrato porque ele não obedeceu às regras de formação dele. O que você analisa quando você está diante de um litígio é as cláusulas contratuais, se elas são abusivas ou se houve o descumprimento dessas cláusulas contratuais. Então, nós não vamos perder muito tempo aqui no contrato preliminar. Nós já demos o conceito, vocês entenderam por que que nós firmamos o contrato preliminar e não o definitivo, não é? E por que que nós trabalhamos com este tipo de contrato, que é um contrato não registrado, não feito por escritura, certo? Então, feito esse contrato, então vamos lá. A gente já falou aqui, voltando, do conceito desse contrato preliminar e vimos o porquê que nós fazemos essa modalidade de contrato quando a gente compra um imóvel em construção, que é o chamado imóvel na planta, não é? Então, a partir desse ponto, a gente começa a enfrentar as questões que vão surgindo em razão desse contrato. A primeira é a seguinte: o promissário comprador, o sujeito que foi lá, planejou comprar esse imóvel na planta, ele pode ser considerado consumidor? Ele é considerado consumidor nos termos do Código de Defesa do Consumidor? E aí, então, a gente analisa algumas questões, porque, em primeiro momento, você que está escutando e que lida com esse tipo de contrato, você fala, mas por que que o professor está falando a respeito de incidência do CDC? Sendo que essa é uma questão pacífica, não é? Se ele compra lá o imóvel, claro que ele é consumidor. E não é bem assim. A regra geral é que o comprador, o promitente comprador, ele é sim consumidor, porque o Código de Defesa do Consumidor, ele adota, dentre as posições, nós sabemos que o Código de Defesa do Consumidor traz a teoria finalista, a maximalista, não é? E uma terceira corrente hoje, que está sendo adotada pelo STJ, é a finalista aprofundada. Tá? Pela teoria finalista, né, fazendo um breve resumo aqui do CDC, nós adotamos uma interpretação restritiva do conceito de consumidor, que está lá no artigo 2º do CDC. E essa interpretação restritiva é aquele apenas que é destinatário final do produto é que pode ser considerado consumidor. Tá? Hoje o ordenamento jurídico não adotou essa posição, adotou a teoria maximalista.
tá? Que dá uma interpretação extensiva ao conceito de destinatário final, para entender o consumidor como aquele que é destinatário final, mas que utiliza aquele produto, ainda que seja vulnerável em relação a ele, na sua cadeia de produção. Tá? Então, vamos trazer isso aqui, e essa última teoria que o STJ tem adotado, que é essa finalista aprofundada, é uma teoria nova que o STJ tem entendido, que mesmo que o sujeito não seja destinatário final, o adquirente do produto não seja destinatário final, né, ou seja, ele vai utilizar aquele bem para gerar lucro para si mesmo ou para sua empresa, ele pode ser considerado consumidor se houver uma comprovação de que ele é vulnerável em relação a esse produto que ele adquiriu, mesmo que ele não for o destinatário final. Tá? Eu vejo com uma certa... tem que fazer uma certa atenção com relação a essa teoria do STJ, porque senão todo mundo vai ser considerado consumidor. A gente tem que ver com ressalvas a adoção dessa posição. Mas vamos lá. Então, a regra geral é que o sujeito que vai lá comprar o apartamento para ele morar, ele é consumidor. Né? Isso aí sem sombra de dúvida, esse sujeito é consumidor, está dentro das normas protetivas desse diploma, que é o CDC, que é o diploma mais protetivo, protege o consumidor vulnerável. Beleza? Isso aqui está pacífico. Agora a gente vai complicar um pouquinho. Vamos supor o sujeito que vai comprar um apartamento para investir. Tá? Então, esse sujeito, ele tem lá a sua casa, ele tem um apartamento maior, ele mora, tem os seus filhos, ele não precisa de um outro imóvel, ele está satisfeito onde ele mora. No entanto, ele vê uma oportunidade boa financeiramente para ele comprar um apartamentinho para poder gerar um aumento das suas receitas, né? E aí, esse sujeito pode ser considerado consumidor? Porque, se você for ver, ele vai gerar lucro com este imóvel. Não é? E o que a jurisprudência tanto do TJDFT quanto do STJ entende? Entende que esse sujeito se encaixa na teoria maximalista. E nós temos que dar a ele uma interpretação ampliativa e considerar ele como consumidor, ainda que ele seja um servidor público e compra um apartamentinho para alugar, mesmo que ele seja um advogado, um médico, e ele vai comprar esse imóvel para poder gerar um aumento da sua receita, do seu ganho, esse sujeito é sim considerado consumidor e tem as benesses do diploma, tá bom? Então, isso é importante você ter em mente. Tá? Por quê? Porque pode gerar, se você pega um advogado aguerrido, ele vai tentar te convencer de que o sujeito faz aquilo, o que ele não é o destinatário final, porque ele vai alugar para um terceiro. Então, ele não pode ser consumidor. Então, não pode cair nessa armadilha do advogado da construtora, porque a jurisprudência é pacífica que ele é consumidor. Tá? Mas aí surge uma terceira posição que é a pessoa do investidor. Tá? E aqui, mas nós não estávamos falando do investidor? Não, esse é um outro tipo de investidor. Este é o verdadeiro investidor. Pensa naquele sujeito que ele não compra um imóvel porque ele é advogado, ele é médico, ele é servidor público, porque ele quer aumentar a renda 1 ou 2. Ele compra 50 imóveis. E, além disso, ele obtém favores da própria construtora em relação aos preços do imóvel para poder pagar menos em menor tempo, para poder usufruir a respeito, a usufruir dessas benesses que ele vai ter como investidor. Tá? Mas como que é isso? Porque como nós vamos diferenciar o que compra 100 e o que compra 50 e o que compra 2? Porque, normalmente, a construtora consta no contrato esse investidor. E esse investidor é aqui que o STJ decidiu, que está nesse resto que vocês estão vendo. Ele, na verdade, é um condomínio de construção e ele, então, se submete ao artigo 48 da Lei de Incorporação Imobiliária, porque ele é uma espécie de condomínio com o construtor que vai auxiliar na construção e ele vai ganhar dinheiro com isso. Tá?
Então, além dele ter o apartamento que ele vai comprar, ele vai injetar dinheiro na obra. Ele é o investidor que auxilia o construtor no condomínio de construção, que é o termo que a lei usa e que o STJ usa, para ganhar lucro, para ganhar dinheiro em relação a isso. Então, esse sujeito ele vai ter essa denominação, essas características e as condições mais favoráveis no contrato. E quando você se deparar com esse tipo de cláusula, esse sujeito não é beneficiado pelo consumidor, porque esse sujeito ele não é o destinatário final deste bem. Tá? Então, é importante que tenha essa visão para poder aplicar o CDC quando ele tem que ser aplicado. E deixar de aplicar o CDC quando não for o caso de se aplicar o CDC. Tá bom? Então, isso é importante a gente fixar como premissa. Tá bom? E aí, então, a gente vai adiantando. Tá? A gente encerrou essa questão da incidência do CDC e a gente passa agora pela questão da lei do distrato. E aqui é uma questão interessante, gera muita polêmica, gera muito debate, inclusive entre os colegas, inclusive entre os alunos. Então, vamos entrar nesse debate. Ó. No final de dezembro de 2018, então, foi aprovada a lei do distrato. Tá? É a Lei 13.786 de 2018. E o que é importante dessa lei é o seguinte: essa lei veio regulamentar justamente as questões que enfrentamos a respeito do atraso da obra e da sua construção. Tá? Por quê? Porque é aquilo que a gente falou no início da nossa aula, o Poder Judiciário estava decidindo essa questão totalmente distoante de cada juiz decidia de um jeito, cada juiz aplicava uma multa, um lucro cessante diferente, e isso gerava uma própria complexidade para o tribunal e também para o STJ, que se deparava com várias decisões em vários sentidos. Então, falamos precisamos criar mecanismos de pacificar essa questão e dar uma orientação para que os juízes que julgam em primeiro grau e o próprio tribunal em segundo grau sobre essas questões, tá? Então, primeiro veio o STJ pacificando as questões, claro, o tribunal em primeiro lugar, depois o STJ, e aí, por fim, veio a lei do distrato. E aí, a gente se depara com a seguinte questão. A lei do distrato entrou em vigor após o STJ ter feito diversos recursos repetitivos sobre o tema. E aí surge, então, a indagação. Nós vamos ou não aplicar a lei do distrato? E aqui é uma questão polêmica que envolve você estudar todo o ordenamento jurídico civil para você entender se você vai aplicar ou não. Tá? Por quê? Porque você se depara com uma questão agora legal. Nós temos lá na lei do distrato a regulamentação do prazo de prorrogação, que nós vamos ver. Nós temos a questão da retenção de valores, caso o consumidor peça rescisão. Nós temos parâmetros para fixar os lucros cessantes quando eles são pedidos, não é? Então, nós temos todas essas questões que hoje estão na lei e que antes eram resolvidas pelo STJ e pelos tribunais. Tá? E aí, aplicamos ou não a lei do distrato? Então, eu já vou começar dizendo que eu sou favorável à aplicação da lei do distrato aos contratos que foram redigidos antes da entrada da sua vigência. Mas como assim? Como que nós vamos defender uma lei que foi posterior regulamentar um contrato redigido anteriormente? A questão é que este contrato ele ainda não exauriu seus efeitos. Tá? Ele está em vigor e está sendo discutido. E quando a lei material entra em vigor, né, ela se aplica aos casos que estão vigentes, principalmente quando nós não temos uma regulamentação anterior. Tá? Então vamos construir esse raciocínio aqui rapidamente para a gente entender por que eu defendo essa posição e o STJ, já adianto, defende a posição de que não se aplica a lei do distrato. Tá? Então vamos lá. Por que
eu acredito que nós devemos, e quem sou eu, claro, a minha humilde posição eu vou passar para vocês e vocês vão ter a posição de vocês para poder aplicar nos processos em que vocês auxiliam os magistrados, os desembargadores e aos nossos colegas, em que eu queria já cumprimentar, que estão participando, que é o Dr. Raimundo Costa Neto e a doutora Maria Rita, que fazem parte aí do nosso grupo, estão acompanhando essa nossa humilde aula, né? Então, e aí você, verificando essas duas posições, você toma a sua decisão e aplica a posição que você entender que melhor é o caso. Por que que eu, particularmente, entendo que aplica? Porque, ó, antes da lei do distrato, nós não tínhamos regulamentação sobre o assunto. Se você pegar a lei de incorporação imobiliária, o próprio decreto de compromisso de compra e venda, ou a própria lei que trata do compromisso de compra e venda de imóvel urbano, você vai ver que nós não temos lá regulamentação específicas a respeito do quê? Dessas vicissitudes que acontecem durante a vigência do contrato. E aí nós temos que resolver isso com base na jurisprudência, não é? Ó, admite-se ou não a prorrogação por 180 dias? Onde está isso? Está na jurisprudência. A jurisprudência criou uma permissão de prorrogação. Beleza. Então, eu, consumidor, me arrependi de comprar. Eu quero ter o meu dinheiro de volta. Tudo bem, você vai ter uma penalidade, uma retenção. Onde está essa retenção? Essa retenção... Onde está a regulamentação dessa retenção? Nós não temos. O STJ veio e regulamentou que seria possível ter um parâmetro de retenção. Né? E aí, então, a gente se depara com uma cláusula contratual que traz uma prorrogação e a ausência de ato normativo no ordenamento jurídico. E aí, então, o que nós vamos fazer? Nós éramos desprovidos de um ato normativo e agora nós temos um ato normativo vigente que trata das questões que estão sendo discutidas, um contrato aberto, um contrato que está sendo discutido e que não exauriu seus efeitos. Quando que o contrato preliminar exaure seus efeitos? Quando nós assinamos o contrato definitivo, que nós vamos lá fazer a escritura pública de compra e venda e, se tiver alienação fiduciária, traz lá as regras da alienação fiduciária, senão você faz o contrato definitivo e o preliminar vai exaurir os seus efeitos, tá? Então, se nós temos um contrato preliminar que está em vigor e está exaurindo seus efeitos ainda, por que não aplicar uma lei que entrou em vigor exatamente nesse momento? Ah, porque eu preciso de segurança jurídica. Qual é a segurança jurídica que você tem? As jurisprudências que estão sendo tratadas do tema. Mas jurisprudência não dá segurança jurídica, ela dá um norte para o magistrado decidir casos similares e unificar decisões. Não é? Quando o STJ aprova uma súmula, quando o STJ faz um RESP majoritário, você, magistrado, você é o servidor que aplica isso junto com o magistrado, você não está vinculado àquele precedente. Se eu entender que não é o caso de aplicar uma súmula do STJ, se eu entender que é um caso de não aplicar um RESP porque eu não concordo, e a convicção do magistrado é um direito que deve ser respeitado, a livre convicção fundamentada, então você pode fundamentar e afastar aquela súmula, afastar aquele precedente do STJ. E é claro que a gente vai ressaltar que isso é uma postura que você não deve fazer como regra geral. Por quê? Porque é dar murro em ponta de faca e onerar o jurisdicionado, porque você vai ter que obrigar o jurisdicionado a entrar com diversos recursos para poder tentar levar o recurso dele até o STJ, onde vai prevalecer a posição do STJ. Tá? Porque você tem uma posição. Agora, se você é fiel a essa posição e é uma ou outra que você entende, que você acha que está fazendo injustiça em adotando a posição do STJ, então, beleza, você aplica isso. Tá? Então, quando você se depara com um contrato e está analisando as questões dos contratos, você vai falar, bom, que segurança jurídica que o adquirente tinha? Ele pode se basear nos precedentes não vinculativos para dizer que agora, mesmo tendo uma lei, eu não posso aplicar essa lei, porque a minha segurança jurídica está prevista na jurisprudência. E isso não é permitido pelo ordenamento jurídico. Né? Eu não posso dizer que
há umas sucessões de leis, né? A jurisprudência é uma lei e a lei do distrato é uma segunda lei. Então, como a jurisprudência estava em vigor no momento da confecção do contrato, é ela que vai ser aplicada. Não, porque nós não tínhamos lei antes. Por isso, nós vamos aplicar uma lei nova. E a lei do distrato, ela é 90% favorável ao consumidor, né? Ela traz apenas uma questão que prejudica o consumidor, que é a questão da retenção, que a gente vai ver. Mas, geralmente, a lei do distrato é uma lei que traz segurança jurídica. Então, se você for no artigo 6º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, você vai ver que nós temos que respeitar o ato jurídico, a coisa julgada e o direito adquirido. Tá? Então, você que quando se depara com essa questão, você não pode dizer que há um ato jurídico porque perfeito e acabado, porque o contrato está produzindo seus efeitos. Tá? Então, na minha visão, eu entendo que aplicaria a lei de distrato. E eu vou dar um exemplo para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, ó, bom, o TJDFT é um tribunal justo no aspecto com o consumidor. Aplica muito parecido que a lei do distrato traz. E até utiliza a lei do distrato como interpretação para poder aplicar quando afasta a sua incidência. Tá? Mas vamos pensar que nós tem um caso em que há um problema com atraso do empreendimento e em que o juiz tem uma convicção formada. Uma convicção, por exemplo, que é defendida lá no TJ de São Paulo. Falou, ó, se você não quitou a integralidade do contrato, mesmo tendo saldo devedor, mesmo não tendo habite, você podia pagar de diversas formas, você somente terá direito à multa e cláusula e uso cessante se você pagou a integralidade. Ou então, uma posição que vigora lá também é que nós vamos aplicar para qualquer situação de atraso o mesmo percentual do que você pagou. Então, se você pagou 1/3 do seu contrato, você só vai ter 1/3 da cláusula penal. 1/3 dos lucros cessantes, tá bom? Isso é uma posição que a gente não aplica aqui. Mas o TJ de São Paulo aplica e a lei do distrato utilizou essa jurisprudência, a gente vai ver depois um dos seus dispositivos para tratar como parâmetro da fixação da multa. Então, vamos voltar ao caso. Então, o sujeito pagou 1/3 do contrato. Tá? O contrato era lá 100 mil e ele pagou só as parcelas mensais anuais. Chegou na parcela final, ele falou, como você não me entregou a obra, eu não vou te pagar a parcela final. Vou discutir isso no judiciário pedindo multa, lucro, tudo que ele pode, e mais um pouquinho, dano moral, tudo. Vai fazer 20 pedidos lá, né, para ver se ele consegue outro apartamento nos pedidos dele. Então, aí pega o juiz fala assim, ó, bom, como de um apartamento custa 200 mil e você só pagou 40 mil, eu vou aqui te dar apenas 1/3 da cláusula penal, por exemplo. Chega no tribunal, o tribunal olha a sentença do magistrado e fala, esse magistrado fundamentou bem, informou meu convicto, eu vou acompanhar a sentença e não vou reformar essa sentença, vou negar provimento da apelação. No fim das contas, aquele consumidor que acreditava que estava amparado numa jurisprudência do STJ ou numa jurisprudência do próprio tribunal dele, se viu surpreendido por um juiz que adotou uma jurisprudência de outro estado para formar a convicção dele e o tribunal confirmou e ele não teve a segurança jurídica que ele esperava. Tá? Então, se você disser que você tem segurança jurídica e obrigatoriedade de seguir o que está na jurisprudência, você está enganado. Não é o que deve ser aplicado. A jurisprudência, mais uma vez, é norte para o magistrado seguir aquele caminho. Ele lê o que o tribunal está decidindo e como o tribunal é composto por juízes mais antigos e mais experientes, ele diz, bom, aquilo que o tribunal está decidindo, de fato, tem uma certa razão, vai nortear a minha decisão. É isso que a jurisprudência faz com o magistrado. Tá? Mas o que o STJ decidiu? Decidiu que não se aplica a lei do distrato. Por quê? Porque não poderia incidir em contratos que foram assinados antes da entrada em vigor. E é claro que por trás dessa decisão do STJ tem um cunho, vamos dizer assim, político, de preservar o que o STJ gastou e estudou em fixar os repetitivos.
Não é fácil você juntar, estudar e fazer os repetitivos e firmar as teses. E os ministros tiveram que fazer isso, discutir. E aí o que acontece? Se você entender que aplica a lei do distrato, você rasga os repetitivos. Eles não vão ter mais aplicação. E o repetitivo vincula o juiz. Então, o juiz está vinculado ao que está no recurso repetitivo, nos temas 970 e 971, que nós vamos tratar daqui a pouco. Tá? Então, é por isso que o STJ entende que você deve afastar a lei do distrato de aplicação, mas que você pode utilizar os artigos dela como parâmetro de fundamentação. E aqui até me surpreende essa fundamentação, porque se eu tenho que afastar a incidência da lei, mas eu posso, ao mesmo tempo, utilizar os dispositivos da lei do distrato para embasar a minha sentença, nada mais eu estou dizendo que eu estou aplicando a lei do distrato, não é? Então, fica aí a reflexão, não é, que você tem que fazer e a respeito das posições. E aí, então, eu já coloco para vocês uma enquete, né? E tanto a Rita como a Rosana já ficam à vontade para colocar essa enquete para vocês aí, que vão ter que responder o que vocês entendem a respeito dessa discussão que nós tivemos até o presente momento. E aí você tem a enquete, né, que se você concorda com a posição do STJ em afastar a lei do distrato. E aí você, então, responde aí para a gente saber como é que está a discussão calorosa aqui no âmbito dos seletos servidores e magistrados do Tribunal de Justiça do TJDFT. Tá? Enquanto vocês vão respondendo, nós vamos dando continuidade aí à nossa explanação para a gente ir adiantando, né? E aí, então, a gente passa agora para poder enfrentar a questão do inadimplemento, tá? Que nós chegamos, então, no momento em que o contrato foi firmado e o contrato, ele está sendo cumprido e chegou no momento em que nós nos deparamos com aquele prazo fixado no contrato, aquela cláusula posta no contrato em que o construtor vai entregar as chaves do empreendimento ao adquirente no dia 1/10/2020. Então, nós chegamos nessa data, né, na data hoje é 25 de junho de 2020, nós chegamos nessa data, a data da entrega das chaves. E aí, então, a gente olha e vê que não tem chaves. E aí, então, o que é isso para o ordenamento jurídico? É a quebra contratual. E a quebra contratual é o inadimplemento contratual. Quando eu fixo uma obrigação que foi fixada nesse contrato preliminar, que é o quê? Eu pagar as parcelas conforme avançado e você me outorgar a escritura definitiva com a entrega das chaves, que é o contrato definitivo. Você descumpre esse contrato preliminar, né? Você deixa de cumprir. E isso é o inadimplemento da obrigação, tá? Diante do inadimplemento da obrigação, nós podemos ter o inadimplemento absoluto e o inadimplemento relativo. E você vai ver que essas duas opções estão colocadas a favor do consumidor, do adquirente, para ele decidir o que ele quer. Claro que o que ele decidir tem consequências jurídicas diferentes, né? Nós vamos ver elas, mas ele pode escolher. Ele pode tanto escolher um pedido de rescisão, como ele pode fazer um pedido indenizatório apenas. E aí nós estamos diante de um inadimplemento absoluto e inadimplemento relativo, né? Qual é a diferença entre o inadimplemento absoluto e o inadimplemento relativo? O inadimplemento absoluto é aquele em que, ocorrendo o descumprimento contratual, ou seja, o inadimplemento da obrigação, eu, adquirente, eu, parte credora da obrigação, não tenho mais interesse no cumprimento. A partir do momento em que você descumpriu a sua obrigação, eu não tenho mais interesse em manter essa relação jurídica.
Então, eu vou pedir o quê? A rescisão contratual por culpa do construtor. Tá? No inadimplemento relativo, nós também estamos diante de uma quebra contratual, ou seja, ocorreu o inadimplemento contratual. No entanto, eu, adquirente, ainda tenho interesse em manter o contrato vigente. No entanto, eu vou exigir de você as consequências da sua mora. Tá? E é por isso que a gente trata muito o inadimplemento absoluto e o relativo ao lado da cláusula penal moratória e compensatória, que a gente vai ver também mais adiante, tá? Então, levem esses conceitos com vocês para vocês entenderem o que nós estamos falando, tá bom? Então, nós temos o inadimplemento relativo absoluto, né? E ele se depara nessas seguintes posições: rescisão ou indenizatório. No entanto, o inadimplemento ele somente vai se concretizar a partir do momento em que nós esgotarmos a cláusula de prorrogação. Tá? Então, quando você vê um contrato desse tipo, de atraso de obra, o contrato de compromisso preliminar de entrega de unidade em construção, você vai lá no preâmbulo, normalmente está no preâmbulo, nós vamos falar por que aquilo está no quadro de resumo ou preâmbulo do contrato. Bem uma cláusula sozinha dizendo o prazo de entrega é no dia tal, admitindo-se uma prorrogação pelo prazo de 180 dias. Tá? Essa é a cláusula de prorrogação. Tá? E aí, a cláusula de prorrogação, ela foi fixada inicialmente na jurisprudência como um permissivo legal ao construtor, por quê? Porque a construção de uma obra não é um evento matemático, não é? Embora a engenharia esteja ligada com a matemática e a física, mas não é um evento puro e certo em que você calcula por dia a quantidade de tijolos que você vai colocar, cimento que você vai colocar no mexedor, que você vai fazer as paredes, vidro, sacada, tubulação, saneamento básico, que você vai entregar naquele dia certinho. Tá? Aquilo é um prognóstico. E durante este prognóstico de entrega do empreendimento, pode ocorrer diversos fatores que influenciam em desfavor do construtor, principalmente porque ele lidar com pessoas. Né? Então, pessoas ligadas a tempo, a problemas financeiros e outras questões que nós vamos tratar. E é por isso que a jurisprudência e posteriormente a lei do distrato permitiu que o quê? Fosse admitida uma cláusula de prorrogação da entrega da obra. Tá? O STJ fixou que essa cláusula tem um prazo certo, 6 meses. Então, 180 dias corridos. Tá? 180 dias corridos é o prazo que o STJ entendia como válido para a prorrogação. Bom, os contratos que foram firmados antes da jurisprudência do STJ colocavam cláusulas diversas. Nós já nos deparamos aqui no TJDF com cláusulas de 1 ano, 360 dias corridos, cláusulas de 90 dias corridos, por exemplo, tá? Dias úteis, 90 dias úteis, cláusulas de 90 dias corridos, cláusulas de prorrogação sem prazo, a critério do construtor. Então, o construtor colocava uma cláusula no contrato dizendo o seguinte: olha, fica ao meu arbítrio, construtor, prorrogar em caso fortuito ou de força maior, quantas vezes for necessária a entrega da obra. Tá? E é por isso que o STJ veio e falou: não, nós só podemos admitir uma única espécie de prorrogação, e essa prorrogação vai ser de 180 dias corridos. Tá? E aqui o TJDFT já enfrentou a questão dos dias úteis. Tá? Dias úteis, o TJDFT já disse o seguinte: não pode, porque você passa de 6 meses para 8 meses, então aumenta o que já está sendo aumentado, então nós não admitimos que você fixa o quê? A cláusula de 180 dias em dias úteis. Bom,
Cláusulas de prorrogação indeterminada, como dissemos, o tribunal também diz o seguinte, olha, você fixar cláusulas de prorrogação de forma indiscriminada é o mesmo que não trazer prazo de entrega. Então, é cláusula abusiva. E se é cláusula abusiva, você é considerado uma cláusula nula. Então, não vai ser considerado, tá bom? Então, é importante que a gente tenha isso em mente, que a jurisprudência fixou esses parâmetros. E, posteriormente, veio a lei do distrato. E se você for lá na lei do distrato, eu peço que vocês acompanhem aí com a lei, para a gente ir acompanhando os artigos, vocês vão verem como é interessante essa lei. Se você for lá no artigo 43A da lei do distrato, você vai ver que a lei do distrato trouxe uma prorrogação, se eu não me engano, no parágrafo 1º, ou no caput, de 180 dias corridos. 180 dias corridos. Então, essa é a orientação e hoje é o que se aplica para a prorrogação, tá? Então, tudo que não for 180 dias corridos é considerado uma cláusula abusiva, cláusula nula. Menos a que for menos, porque se você pode mais, você pode menos. Então, se o construtor achou que no interesse dele uma cláusula de 90 dias de prorrogação seria adequada para a entrega do empreendimento, essa cláusula é uma cláusula válida. Porque se você pode o mais, que é 180 dias, você pode o menos, que é 90 dias. E ainda que seja 90 dias corridos, se você calcular, dá menos de 180 dias, então também é uma cláusula válida. Tudo que for menos de 180 dias corridos é uma cláusula válida e a jurisprudência aceita. Certo? Então, já fixadas essas premissas, o inadimplemento, ou seja, somente vai acontecer após o prazo de prorrogação de 180 dias corridos. Certo? Beleza? Então, esse já é um ponto pacificado. Questões como culpa da SEB, que não fez a instalação de um medidor de energia adequadamente no prazo, burocracias com o poder público para expedição de habite, chuvas torrenciais nos últimos anos, período de chuva, vem sempre na petição, como é sabido, no Distrito Federal, de novembro até fevereiro, chove todos os dias, choveu no último ano, tantos miligramas acima do normal, encheu o lago para... isso daí é previsível. Mão de obra, escassez de mão de obra, falta de materiais, crise que assola o mundo, tudo isso são fatores que o construtor já tem que prever no momento em que ele solta o cronograma da sua obra. Ele tem que saber que os seus pedreiros vão furar com ele em determinado momento, que vai ter pedreiro que vai estar doente, vai ter pedreiro que vai voltar para o Nordeste, vai ter pedreiro que vai voltar para o Sul, para o Sudeste, para qualquer região do Brasil. E esses sujeitos vão ter que, o construtor vai ter que se adaptar em relação a isso. Tá? Ele tem que entender e colocar isso no cronograma dele e adaptar isso para poder entregar a obra no prazo avançado. Por quê? Porque a jurisprudência já lhe deu um prazo, e agora a lei do distrato já lhe deu um prazo de prorrogação. Então ele não pode mais que isso, certo? Então isso não é aceito, e aí a gente tem as jurisprudências aí a respeito disso. O TJDFT tem várias jurisprudências sobre esse ponto, certo? E aí a gente encerra essa questão do prazo de 180 dias. E aí a gente vai para um outro tema, um tema que é muito discutido, muito debatido, que é comissão de corretagem. Né? Bom, o que é a comissão de corretagem? Né? O que incide nesse contrato? Gente, meu copo é da Budweiser, mas eu estou tomando água, viu? Então, só para caber mais água que a gente... Aqui, é importante a gente entender como é que funciona essa questão da comissão de corretagem, né? Por quê? Como a gente disse lá no começo da aula, quando você toma aquela decisão de comprar um apartamento, né, formar sua família, ter aquele plano, dar aquele passo de adquirir um imóvel, e você então opta por comprar um projeto, que quando você vai lá e olha aquele buraco no chão, você está comprando um projeto e você acredita que aquilo vai ser entregue. No Brasil,
Em todos os estados, todos os lugares que eu conheço, o imóvel em construção é mais barato, porque tem um risco. O risco do empreendedor não te entregar aquilo. Então você assume aquele risco quando você compra na planta. Mas no Distrito Federal é exceção no Brasil e o imóvel na planta é mais caro do que o imóvel pronto. É o único lugar que eu vejo acontecer isso, né? Então você vê assim, na minha cidade, lá de onde eu venho, de Ribeirão Preto, se você pegar um apartamento em construção, ele é 20%, 15% mais barato do que o pronto do lado, nos mesmos características de tamanho, né, material de acabamento. Por quê? Porque existe um risco de você não receber aquilo, ou de atrasar, ou esperar pagar aquela prestação e não receber durante aquele período de construção aquele apartamento. Por isso que ele é mais barato. Tá? Então, quando você vai lá naquele buraco de terra e você visualiza na maquete do stand aquele imóvel, você ali está tratando com um corretor. Esse corretor foi um corretor contratado pela construtora para te atender. Tá? Desculpa. Você saiu da sua casa, foi até o stand de vendas, não contratou ninguém, chegou lá, um funcionário daquele stand te atendeu, se apresentando como corretor, e ele vai te vender esse imóvel. Quando você vai discutir esse contrato, você fala, mas eu não contratei aquele sujeito. Não é? E se depara, então, com o repasse da comissão de corretagem para você, consumidor. O construtor que contratou este corretor vai lhe repassar, mediante o contrato, este encargo financeiro de pagar o corretor que ele contratou. Tá? E isso gerou, em muitos juízes, muitos estudiosos do direito, uma certa indignação. Porque não, olha, peraí, eu estou saindo da minha casa, eu estou indo lá no stand de vendas e eu não contratei esse sujeito. E se eu for mais técnico na minha discussão, eu falo assim, não teve aproximação, porque o contrato de corretagem ele traz uma premissa para ele se concretizar. Qual que é essa premissa? Eu quero comprar, um fulano quer vender. E eu não conheço ele, nem ele me conhece. O corretor vai fazer essa aproximação. Tá? Então, ele vai aproximar duas pessoas que não se conhecem para fazer o negócio. Nesse caso, não tem aproximação. Eu estou indo até o stand porque eu tomei conhecimento por outras situações de que ali, naquele stand de vendas, vai fazer um apartamento de 2 quartos, 3 quartos, com piscina, com quadra de tênis, com quadra de squash, com academia, com aparelhos. Eu tomei conhecimento disso e eu fui lá. Mas mesmo assim, então, quando eu assino, eu sou surpreendido, claro, com a informação de que eu vou ter que pagar o corretor. Tá? E isso gerou uma discussão, inúmera discussão no judiciário, discutindo restituição de comissão de corretagem. Inclusive, muitos entravam somente com o pedido de restituição em dobro de comissão de corretagem. Né? E até, vou contar aqui um caso que nós lá no Nupemetas descobrimos um sujeito que estava dando golpe com comissão de corretagem. Né? Então, o que ele fazia? Ele foi lá, firmou 30 compromissos de compra e venda, negociou o sinal inferior à comissão de corretagem, então a comissão de corretagem era 10 mil, ele fez um sinal de 5 mil. Né? E aí, quando ele comprava, firmava o contrato e ele pagava essa comissão de corretagem, né, lá de 10 mil e mais o sinal, de 5 mil, 15 mil, ele entrava com ação contra os 30 apartamentos pedindo restituição em dobro. Então ele perdia o sinal, claro, que ele estava pedindo a rescisão do contrato, perdia o sinal que foi dado, mas ele pedia a restituição dobrada da comissão. Então, se ele pagou 10, ele recebia 20, perdia 5, ganhava 15. Isso com 30 imóveis. Por quê? Porque o judiciário estava dando restituição de comissão de corretagem em dobro para aquele que pagava. Tá bom? Bom, o STJ veio e, com base num recurso repetitivo, né, a tese 938 do STJ, eu já vou colocar aqui para vocês terem aí já na tela de vocês o que o STJ decidiu, e o STJ decidiu que é válida a cláusula contratual que repassa esse encargo para o consumidor. Tá?
Então, o construtor que está te vendendo aquele imóvel, aquela promessa de um imóvel, ele pode te repassar essa cláusula, essa obrigação de pagamento da comissão de corretagem. E desde que esta cláusula tenha sido previamente informada e esteja no contrato de forma clara e objetiva. Tá bom? Então, se isso não tiver no contrato, ou seja, não está colocado de forma clara e objetiva a sua obrigação de pagar o compromisso, a comissão de corretagem, essa é uma cláusula nula, abusiva, inválida, porque põe o consumidor em desvantagem. Porque aí ele foi surpreendido. Ou seja, ele não foi informado de que isso estava sendo repassado a ele, e então ele foi surpreendido, ele pode ter direito de restituição. Isso é o que o STJ decidiu no 938, na tese 938 que firmou, tá bom? Então, hoje, perfeitamente possível o quê? Eu repassar esse encargo ao consumidor, tá? Embora tenha diversas opiniões aí, cada um tem sua opinião. Uns acham que é incorreto, outros acham que é correto. Eu nem vou falar o que eu entendo que é correto ou não, porque o STJ já fixou a sua tese, e essa tese me vincula, né? E vincula todos nós aí quando a gente tiver que decidir a respeito, tá bom? O que eu gosto de comentar são casos que acontecem, que a gente vê e que a gente se depara com essa situação. Então, pense numa situação seguinte: você quer vender seu apartamento, tá? E hoje você tem diversos pontos que você pode colocar. Eu posso colocar no W Imóveis, eu posso anunciar no OLX, né? Até no Mercado Livre, se admitir, põe lá, acho que não admite, mas tudo bem, a gente põe no bolo. Eu não quero contratar um corretor, porque senão eu vou ter que pagar 6% para ele, e o apartamento, dependendo do valor, eu vou ter que pagar um valor alto para o corretor. Então, eu quero tentar, estou sem pressa, vou tentar vender sem corretor. Então, eu estou aqui na minha casa, toco o telefone, é um corretor. O corretor me fala: senhor Matheus, o senhor está querendo vender seu apartamento? Sim, estou querendo vender seu apartamento. Quanto o senhor quer no apartamento? Fala: eu estou pedindo 200 mil no apartamento lá de 100 metros quadrados. 250 mil. Bom, 200 mil, eu quero 200 mil. Então tá bom. Eu tenho um cliente, pode visitar? Pode, vem cá, marca a hora, visita e tal. Chega lá, visitou, gostou do apartamento, o corretor me liga e fala: ó, ele vai comprar 200. Então tá bom. Vai vir a TED na sua conta, e aí o senhor vai receber, vamos lá passar a escritura. Quando eu chego para analisar o contrato de compra e venda desse imóvel, eu vejo que o preço é de 230, 250. Eu falo: ué, mas espera aí, era 200, por que estou vendendo por 250? Não, porque essa é a minha comissão de corretagem. Tá? É a minha comissão de corretagem, e o senhor vai receber na sua conta 250 e o senhor vai me passar 50. Aí você fala: espera aí, mas eu não tratei isso com você. E aqui eu não estou falando que o justo é você ficar com 50 mil. Não é isso que eu estou falando. Estou falando o seguinte: eu não fiz relação jurídica com o corretor. O corretor não chegou para mim e falou assim: olha, eu vou pedir 250 mil e depois o senhor me repassa 50 mil. Porque aí está configurada uma prestação de serviço, ainda que verbal. Ele me ligou e falou que tinha um cliente. Eu falei que eu queria 200 mil. Ele falou: está vendido. Aí de repente é 250 mil. E eu ainda que vou ter que fazer a TED para ele de 50 mil, ou seja, eu vou ter que pagar imposto, vou ter que declarar que eu paguei o corretor. Então, peraí, não era isso combinado. Ele não é meu funcionário, ele é funcionário do comprador que procurou ele. Mas hoje é assim que é tratada a comissão de corretagem, e é por isso que os corretores hoje já estão aparelhados de diversas formas, e ele fala: olha, então o senhor está pedindo 200, eu vou fazer por 250 mil, e os 50 mil o senhor vai me repassar. Se você fala que você não aceita, ele não faz aproximação e você não vende. Mesmo tendo alguém querendo comprar, ele nega a informação e não vende. Então, tá? Então, isso é a comissão de corretagem. Hoje nós estamos pacificados, por isso que muitos têm desistido dos pedidos de restituição de comissão de corretagem nos processos que ficaram suspensos. A gente tem recebido lá no PMetas muitos processos que estavam suspensos, e você se depara com a desistência do pedido de comissão de corretagem, porque o STJ já afirmou essa posição. Tá? Mas aí vem uma outra questão aqui a respeito disso, para a gente finalizar a comissão de corretagem, tá? Para não ficar chato.
A prescrição. Esse era um tema também que era debatido aqui. Qual é o prazo prescricional para você ser restituído à comissão de corretagem? Ah, mas por que eu vou falar em restituição se o STJ já falou que eu não posso ser restituído? Não, o STJ não falou que você não pode ser restituído. O STJ falou que pode ser repassado se tiver cláusula clara e informação adequada. E se não tiver essa informação adequada? Bom, se não tem essa informação adequada, você tem direito de ser restituído. Se você tem direito dessa restituição, nasce uma pretensão para você. E a prescrição é isso. O que é a prescrição? É a extinção da sua pretensão pelo decurso do tempo. Tá? Prescrição é a perda da pretensão pelo decurso do tempo. Então, no momento em que nós temos a violação de um direito, quando que nasce a violação do direito? Quando que nasce a pretensão? Com a violação do direito. No caso, ocorreu a violação do direito, a rescisão, ou então com a escritura definitiva, e eu entendo que eu tenho direito de ser restituído à comissão de corretagem, nasceu a minha pretensão. E qual é o prazo prescricional? Nós tínhamos uma discussão aqui. Era decenal, que é o prazo geral do 205 do Código Civil, ou era um prazo específico do 206, parágrafo 3º, inciso 4º, que veda o enriquecimento sem causa. Então, a jurisprudência e até o STJ também no mesmo repetitivo fixou a tese de que a prescrição é trienal. Tá? Ou seja, a pretensão para você ter o ressarcimento da comissão de corretagem é de 3 anos, com base no 206, parágrafo 3º, inciso 4º do Código Civil. Tá? Então, você tem este prazo para obter a sua restituição da comissão de corretagem. E aí, então, nós encerramos comissão de corretagem, não é? E a gente já passa para enfrentar aí a questão da rescisão por culpa do construtor. E aqui, gente, vamos só deixar claro uma questão. Quando a gente fala em rescisão contratual, a gente está falando de inadimplemento absoluto. E a gente também vai tratar a questão do inadimplemento relativo, que é o quê? Somente o pedido indenizatório, ou seja, o construtor atrasa a entrega do empreendimento, mesmo assim, eu quero ficar com o imóvel porque eu vou morar ou porque eu vou alugar este bem, não é? Porque eu vou investir nele. Mesmo assim, eu quero ficar com ele e eu vou entrar só com um pedido de reparação de danos contra o construtor em razão da sua mora. Tá? E é isso que a gente precisa fazer essa diferenciação, porque em um ponto pequeno, eu vou dar uma distinção de consequências patrimoniais entre o sujeito que pede a reparação e do sujeito que pede a rescisão. Tá? Então, a gente vai enfrentar isso, beleza? Então, vamos adiantar. A primeira questão é os chamados lucros cessantes. A gente tem bastante coisa aqui para falar. Tá? Bom, o que são os lucros cessantes? A gente sabe que nós temos uma classificação de dano, não é? Nós temos dano material, dano moral, e aí hoje nós evoluímos para ter outros danos. Dano moral coletivo, perda de uma chance, tem várias modalidades de danos aí que o ordenamento jurídico trouxe. Mas daqueles tradicionais, da época bem antiga, nós temos o dano material, e o dano material, ele então se subdivide em o quê? Perdas e danos. Perdas e danos é uma modalidade de dano material. E dentro das perdas e danos, a gente tem o dano emergente e o lucro cessante. O dano emergente é aquele dano que eu tenho imediatamente, é o prejuízo material que eu sofro instantaneamente. Tá? Enquanto que o lucro cessante é o que eu razoavelmente deixei de lucrar. E aí, se a gente voltar àquele clássico exemplo do táxi, que foi atualizado, mais moderno, para o Uber, se bater no carro do Uber ou bater no carro do táxi, o sujeito com a reparação do carro é o dano emergente. O que ele deixou de ganhar nos dias que o carro ficou parado são os lucros cessantes. Tá? Independentemente do que? De ser o que? Dano emergente ou lucro cessante, o dano material traz uma regra. Regra essa qual é? Que você tem que provar o seu prejuízo. Ele não é presumido. O dano material não pode ser presumido. Essa é a regra geral. Tá? Trazendo essa lição do dano material para o que nós estamos vendo aqui de atraso de obra,
a gente chega a uma conclusão do quê? De que você precisaria comprovar se teve um prejuízo com o atraso da obra. E como que você comprovaria isso? Você diria o seguinte, bom, eu tenho duas hipóteses. Uma, eu moro de aluguel e o fato de você não me entregar esta obra no dia 25/6/2020, eu vou continuar pagando o aluguel. Meu aluguel é mensal, é de 2.000, então eu estou tendo um prejuízo de 2.000 por mês e eu vou querer isso de você. Eu junto o contrato de locação que eu tenho e provo que eu estou tendo um dano. Para mim, dano emergente, é que eu estou perdendo imediatamente. Eu poderia estar deixando de pagar isso. Então, eu acho que isso não é lucro cessante, mas a jurisprudência entende que é lucro cessante, tá bom? Beleza? Ou então, se eu sou investidor, eu vou comprar aquele apartamentinho para alugar, eu teria que trazer uma proposta de locação de que existe um pretenso locatário deste bem, né? E que, por causa disso, eu tenho direito de ter os lucros cessantes, eu estou deixando de ganhar o que ele pagaria. Aí seria a regra geral do dano material. Mas aí a jurisprudência veio e disse o seguinte, olha, nós não podemos tratar isso como a regra geral do dano material, porque ninguém vai conseguir trazer aos autos um contrato de aluguel de uma obra que não está acabada, porque ninguém vai procurar este apartamento para alugar. Então ele não vai ter este contrato para poder mostrar. E aí então a jurisprudência diz o seguinte, então nós estamos diante de uma espécie de dano material in re ipsa. In re ipsa por quê? Porque é presumido. Eu não preciso trazer aos autos o quê? A comprovação de que eu estou sofrendo dano material. Este dano material é presumido em razão das próprias circunstâncias. Se eu adquiri e você não entregou, eu estou tendo dano material. Bom, então, os lucros cessantes é isso. Bom, o STJ tinha diversas posições a respeito disso aí, né? Falando, tem lucro cessante, não tem lucro cessante, né? Quanto que é o valor do lucro cessante? E aí a gente entra na questão do arbitramento desse lucro cessante, tá bom? Então, o sujeito tem lá um apartamento que ele comprou e ele está deixando de ganhar o aluguel. Então, nós sabemos que o quanto devido é o valor locatício. Mas como que eu vou arbitrar esse valor? É por chute? Não, eu vou aqui e vou dizer que esse apartamento aqui, mais ou menos, o aluguel é tanto. Não, não pode. Nós temos que estar embasados em documentos. Então, quais são os documentos que podem ser utilizados aqui, que a jurisprudência admite? A primeira que a jurisprudência admite, para que tenha celeridade processual e economia processual, é que o magistrado possa se valer do artigo 375 do Código de Processo Civil. E com base nisso, ele pode se valer das regras de experiência. Tá? Então, ele sabe que uma regra de experiência que na determinada região, no sudoeste, no noroeste, nós temos aí um imóvel que tem o metro quadrado avaliado em 10.000, entre 10 e 12, ou entre 8 e 12, você sabe que se você fixar uns aluguéis entre 0,3 e 0,7, você está dentro de uma razoabilidade. Então, o juiz vai e fixa este patamar dentro daquela relação jurídica para fixar os seus lucros cessantes. A jurisprudência já admitiu a regra de experiência, tá? Um segundo critério é o quê? É você se valer na pesquisa da internet de imóveis semelhantes. W Imóveis, por exemplo. Vem lá o autor dessa demanda e junta o quê? 3 pesquisas, 4, 5, dizendo que naquela região, um apartamento similar ao que você receberia tem um aluguel equivalente a 0,5% do valor do contrato. Então, você fixa isso como lucro cessante, tá bom? E a terceira hipótese, que é a mais utilizada, que é qual? É o arbitramento por meio de nomear um perito que vai fazer um arbitramento em liquidação de sentença e essa vai demorar mais para o sujeito receber aqueles lucros cessantes. É a menos indicada hoje por causa do número de processos que abarrota o Poder Judiciário. Então, se você puder já liquidar essa questão na sua sentença de acertamento, você já faz, não deixa para satisfação, que é no cumprimento de sentença. Né? Então, você já faz agora. Tá? E aí surgiu uma última posição que veio com a lei do distrato, né? Que veio com a lei do distrato, que está prevista aqui em cima, a gente colocou, no artigo 43A, parágrafo 2º, tá? Que é o quê?
você ir lá no 43A, parágrafo 2º, e se você for lá, se tiver aberto aí com a lei do distrato, você vai ver que, tá? E aqui tem duas questões que a gente tem que falar. Uma, que você tem direito a uns lucros cessantes no valor de 1% do valor que você adimpliu durante o período de atraso, tá? Ah, mas eu sou adepto da posição de que, né, conforme a gente fez na enquete, de que não se aplica a lei do distrato. Mas você, e aí, como é que faz? Eu posso ser adepto dessa posição do STJ, mas eu posso utilizar o que a lei por analogia impõe. Eu posso utilizar a analogia e ir lá no 43A, parágrafo 2º, e dizer o seguinte: bom, a lei do distrato traz um parâmetro legal, e eu vou usar como analogia, porque a lei não pode ser aplicada aqui. Então eu vou dizer que o promitente comprador, autor da demanda, tem direito de receber a título de lucro cessante o quê? 1% do total, 1% tendo como base o que ele adimpliu do dia do atraso até o dia da entrega das chaves. Tá? Beleza? Esse é um critério. Você utilizar o artigo 43A, parágrafo 2º, como balizador, por analogia, para fixar os lucros cessantes. Tá? E o termo? Qual é o termo inicial e o termo final? Mas antes da gente falar, eu vou só voltar aqui para a gente fazer uma observação. Quem está com a lei do distrato aí, vai lá, e é justamente na questão do termo final. A gente vai tratar aqui no termo final, melhor. Então vamos lá, só para a gente não. Eu acabei me perdendo aqui, voltando. Nesse termo inicial, qual é o termo inicial? É o primeiro dia após a cláusula de prorrogação. Então, se eu fixei uma cláusula no dia 1º de janeiro de 2020, com uma cláusula de prorrogação de 180 dias, lá no dia 1º do 6 de 2020, no dia 2, está valendo o lucro cessante. A partir daí, eu tenho direito aos lucros cessantes pro rata dia, por dia de atraso. Porque pode ser que a entrega das chaves seja no dia 20, então eu tenho direito de receber pro rata dia por dia de atraso. Tá bom? Esse é o termo inicial. E o termo final? A jurisprudência do TJDFT fixa o termo final como a data da averbação do habite-se na matrícula do imóvel. Então, do primeiro dia posterior ao atraso até o dia que na matrícula do imóvel é registrado o habite-se, este é o período em que eu vou ter lucros cessantes. E esse mesmo critério aplica para a cláusula penal moratória que a gente vai ver, tá bom? Bom, por que a jurisprudência entende que o termo final é da data da averbação? Porque se eu entender que é da entregas efetivas das chaves, você vai causar um problema no processo. Por quê? Porque você pode causar uma injustiça e você pode desvirtuar a questão. Porque, vamos pensar o seguinte: por que eu estou falando isso? Porque no dia da entrega das chaves coincide com a obrigação final do consumidor, ele tem que pagar o saldo devedor. Tá? Então, é uma mão dupla. Eu recebo as chaves e pago a parcela final, que é a parcela graúda do imóvel. Tá? O que acontece? Muitos compradores vão pagar essa parcela final com financiamento bancário. Tá certo? Então, o construtor, ele consegue o habite-se, registra o habite-se, e aí ele te libera para você pagar o saldo devedor. Quando você está liberado para pagar o saldo devedor, você vai começar as tratativas para o banco. Pode ser que o banco demore 90 dias para te aprovar esse financiamento, ou até mais, se você não atende os critérios. Tá? Então, o que acontece? Durante esse período em que tem o habite-se, que ele te liberou para você fazer o financiamento, que o banco não faz financiamento sem habite-se, até o dia da entrega das chaves, que você vai ter, você não recebeu as chaves nesse período por culpa sua. Ah, mas o financiamento tem que ser considerado. Não. Pagar com financiamento é uma benesse que o construtor te dá. Ele quer receber o dinheiro dele. Não importa se é por financiamento, se você vai vender um outro imóvel para pagar, se você tem poupança, se você vai usar previdência complementar, não importa. Ele quer receber aquilo no dia. Então, ele te ajuda com o financiamento. O certo é que você tem esse financiamento engatilhado
no dia que você for receber as, as chaves, né? Para você já dar andamento a isso. Senão, você vai ter que arcar com esse prejuízo desse período. Entendeu? Beleza? Se você entende que é da entrega das chaves, o termo final, você faz o construtor pagar lucros cessantes para você que está demorando no financiamento. Tá certo? Por isso que a jurisprudência entende que é da dada averbação. Quando eu averbo a bits na matrícula, eu estou dizendo para você, o poder público já deu o aval para você morar, o apartamento está pronto, agora me pague que eu te dou as chaves. Essa é a verdade, certo? Aqui, e é uma questãozinha que poucos conseguem identificar, e aí nós vamos voltar no 43A, parágrafo 2º da lei do extrato, que eu quero que você entenda isso. Por quê? Porque você pode ser um adquirente que vai rescindir e você pode ser um adquirente que vai ficar com o bem, mas quer a indenização. E aí são duas questões diferentes. Por quê? Porque esse sujeito quer ficar com o bem. Esse sujeito não quer. Esse sujeito quer pegar o que ele pagou, ele quer os encargos da mora e ir comprar um outro imóvel e ganhar dinheiro em relação a isso, porque ele vai acabar ganhando. Ele vai ter integralmente o que ele pagou de volta, corrigido monetariamente, com incidência de lucros cessantes ou incidência de cláusula penal. Então, se ele pagou um terço do imóvel que era lá, vamos supor, 50 mil, ele vai receber 75 mil de volta, ele vai ganhar dinheiro. Tá? Então, o que a lei do distrato diz? O seguinte, fala, ó, você tem direito aos lucros cessantes se você for continuar com o bem. Então, vai lá e lê, que você vai ver, ó. Só tem direito aos lucros cessantes se você não for o caso de rescisão. Porque se for o caso de rescisão, a lei impede você de ter lucro cessante. Porque a lei, o legislador entendeu o seguinte, você que quer rescindir, você não pode ter lucro cessante, porque você não ia ficar com o bem. Ah, mas eu não vou ficar com o bem porque se atrasou, não importa. Você está demonstrando que você não vai ficar com o bem. Se você não vai ficar com o bem, você não pode ser indenizado pela perda do usufruto do bem. Por isso que a lei do distrato vem e diz, olha, se você está pedindo indenização, mas você vai ficar com o apartamento, você tem direito a lucro cessante de 1% do valor que você pagou. Se você pagou integralmente, integralmente. Se você pagou 40%, 40%. Se você pagou 60%, 60%. Se você for rescindir, eu, legislador, entendo que você não tem lucro cessante. Então você não vai receber este valor. Entendeu, gente? Entenderam isso? É importante porque você se depara com essa situação. E isso muda o termo final. Por que muda o termo final? Porque enquanto o sujeito que vai ficar com o bem, o termo final da indenização é a averbação do habite. Agora, o sujeito que pediu a rescisão, ele pode ter entrado com a rescisão antes da averbação do habeas. Então, aqui averbou habeas, mas ele entrou com o pedido de cação de rescisão aqui já durante a mora, o termo final dele vai ser do primeiro dia útil, primeiro dia, na verdade, corrido, após os 70 dias, até o dia que ele protocolou a inicial. Porque no dia que ele protocolou a inicial, ele está demonstrando que ele não quer ficar com o bem. Se ele não quer ficar com o bem, ele não pode ter lucro cessante que advém da perda da utilização do bem. Entenderam, gente? É importante a gente fazer essa distinção, porque você vê muitos colegas, muitos juízes, muitos tribunais falando assim, tem direito a lucro cessante, é consumidor, comprou, não está usando. Até que dia? Até o dia da entrega das chaves. E o sujeito vai ganhando dinheiro em relação a isso. E vai prejudicando a construtora no aspecto e vai prejudicando a economia. E essa economia, no fim, reverte para a sociedade. Com taxa de juros maior, né, em todos os aspectos. Então, vamos ter em mente fazer o que é justo. Né? Não vamos fazer caridade com o chapéu. Olha, é consumidor, coitado, tadinho, recebeu bem, então tem direito. E aí, no fim, quando você vai fazer a liquidação do seu dano, o apartamento que custava 200 mil, você rescindiu e você recebeu de volta 170 mil. Você ganhou um apartamento na rescisão. Isso é inversão de valores. Inversão de valores porque você que compra torce para atrasar. Você compra e quando você deveria torcer para receber a chave de poder morar ou alugar, você está torcendo para atrasar. Nossa, tomara que chova lá para inundar lá, vai atrasar. Aí eu vou ganhar mais dinheiro. Tomara que caia um raio lá, cai o último pavimento, demora mais para entregar, aí eu vou ganhar mais dinheiro.
Então, não é essa a finalidade de você fazer esse negócio. Então, você inverte os valores, né? Porque o dinheiro é mais rentável. E se você fosse alugar o apartamento que você receberia, você alugaria ele depois que você colocasse armário, colocasse lustre, você demoraria, tivesse proposta, procuração imobiliária, demoraria no mínimo 6 meses para você alugar esse apartamento. Então, já é vantajoso do jeito que é, certo? Não vamos tornar muito mais vantajoso ainda e fazer com que haja uma inversão de valores. Beleza, gente? Então, acho que nós encerramos aqui o, os lucros cessantes, tá certo? 43A, né? E a gente agora segue aí para a cláusula penal moratória, tá bom? Bom, a cláusula penal moratória, ela, na verdade, é uma espécie de cláusula penal. A cláusula penal, ela pode ser compensatória ou moratória. A cláusula penal moratória é aquela que é a multa pactuada pelas partes, não é? É uma cláusula acessória do contrato que vai penalizar a parte pelo descumprimento de uma cláusula especial do contrato. No caso, a cláusula especial é a cláusula de entrega, tá? E a cláusula penal compensatória? Essa cláusula penal ela já pune com multa outra questão, a questão de que o contrato não é mais possível e nós vamos ter o quê? O desfazimento desse contrato e para eu, que não vou ter nada de volta, possa ter uma compensação pelo insucesso da obrigação que foi por culpa do devedor. Né? Estou falando no geral da obrigação. A cláusula penal está no direito das obrigações. Então, uma regra geral, uma obrigação de fazer, numa prestação de serviço, quando eu, né, pago e não vou ter de volta o meu dinheiro, então eu tenho uma cláusula penal compensatória para compensar o que eu perdi por não ter feito o contrato. Essa é a finalidade da cláusula penal compensatória. Vai compensar o credor pelo desfazimento da obrigação por culpa do devedor. Por isso que ela se aproxima do valor total do contrato, enquanto que a cláusula penal tem um valor mais baixo para poder coagir a parte a entregar e também uma finalidade indenizatória. Tá bom? Em razão disso é que surgiu a discussão que a cláusula penal moratória cumulado com lucros cessantes. Tá? Por quê? Porque se não for atraso de obra, você pode acumular. Admite-se acumulação entre cláusula penal moratória e lucros cessantes. Tá? Em toda qualquer relação jurídica que não seja contrato de compra e venda de imóvel na planta. Bom, porque senão você tinha aí um lucro exacerbado. Você tinha lá 0,5% de cláusula penal mais 0,5% de lucro cessante. Então você tinha lá duas vezes a mesma penalidade. Né? Um porque você está punindo o atraso e a outra porque você está deixando de usufruir do imóvel. E na verdade, as duas. Eu estou punindo a mora porque você não está usufruindo. Então elas têm a mesma finalidade. Tá? Então, isso já deu muita discussão, deu discussão inclusive entre eu e um colega meu, a gente até teve uma discussão porque ele queria dizer que era possível acumular cláusula penal com lucro cessante. Eu não aceitava. Eu dizia que não podia acumular lucro cessante com cláusula penal. Isso antes do repetitivo, antes do STJ fixar as teses. Né? Então, e ele falou, é um absurdo isso, você está punindo o consumidor. Eu falei, não, absurdo é você dar dois aluguéis para parte, porque um de mora e o outro de lucro cessante. Então, a partir do momento que eu vou torcer para que atrase meu imóvel, eu tô invertendo, eu estou enriquecendo as custas de alguém. Tá? A gente não vai se alongar muito, porque a gente tem mais meia hora de aula ainda, senão a gente tem mais coisa para falar. Então, isso é a cláusula penal. E a cláusula penal está atrelada ao inadimplemento absoluto e inadimplemento relativo. Se você vai para o inadimplemento absoluto, você puxa para a cláusula penal compensatória. Se você vai para o inadimplemento relativo, você puxa para a cláusula penal compensatória. E aqui uma última diferença que é importante a gente falar, que é o quê? A diferença entre cláusula penal e lucros cessantes. Enquanto que a cláusula penal é fixada pelo juiz, os lucros cessantes, ao contrário, enquanto que a cláusula penal é fixada pelas partes, com cláusula acessória ao contrato, os lucros cessantes são fixados pelo juiz diante de uma demanda no qual se busca a tutela de um direito material. Essa é a grande distinção entre essas duas penas. Tá? E aí nós temos o quê? A situação em que, nós temos duas situações, em que
O contrato traz uma penalidade para a construtora pela mora, e hoje as construtoras já estão fazendo isso. Uma outra situação em que um contrato não traz penalidade para a construtora, apenas para o consumidor. E aí nós nos deparamos com uma situação seguinte, injusta e que fere a isonomia. O consumidor, que é a parte mais fraca, tem lá umas disposições do contrato onde tem penalidade. Multa de 2%, com juros de 1% ao mês pelo atraso da parcela. Enquanto que o construtor não tem penalidade alguma pelo atraso dele. Isso é injusto, né? E aí, então, o STJ, com base no repetitivo, se eu não me engano é o 971, né? Acho que tem um número aqui, a gente já vê, diz que o quê? Que se não houver cláusula penal em desfavor da construtora, o juiz pode inverter a cláusula penal, que é em desfavor do consumidor, em seu benefício. Isso é a chamada inversão da cláusula penal, certo? Então tá, nós estamos diante de um contrato em que não tem cláusula penal para a construtora. Então você, juiz, vai inverter. Você inverteu, qual é o parâmetro que você vai utilizar? Né? Qual é o parâmetro? Não tem. E aí eu digo, mais uma vez, se socorra à lei do distrato. Né? Se socorra à lei do distrato, e aqui a possibilidade de inversão, e a gente fica aqui só para a gente já passa lá para o repetitivo. Vai lá no artigo 43A do distrato e utilize o do parágrafo 2º como parâmetro para você fixar a cláusula penal. Qual? Em cima do que o consumidor adimpliu. Então, se tem uma penalidade de multa de 2% lá para o consumidor, você inverte isso em prol do consumidor e fala 2% de quanto o consumidor já adimpliu. Né? Se o consumidor pagou 1/3 do contrato, ele pagou lá 50 mil de 200, estou dando um exemplo, você põe uma multa de 2% sobre 50 mil. Você usa o 43A da lei do distrato como parâmetro para fundamentar a inversão da cláusula penal no aspecto da base da multa. Qual é o parâmetro dela? Sobre o que o consumidor pagou. Tá? Você busca essa interpretação lá no artigo 43, parágrafo 2º da lei do distrato. Mais uma vez, a lei do distrato te dando substrato para você aplicar aí as consequências da sua multa. Beleza? Certo? E aí eu coloquei o repetitivo para você ver que o STJ admite a inversão. Né? Então, no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. E aqui tem essa parte final, as obrigações heterogêneas, as obrigações de fazer ou de dar, e aí você converte ela em pecúlio. Tá bom? Beleza? Certinho? Tá aí os parâmetros, coloquei o julgado para você ver qual é o parâmetro que o tribunal utiliza, né? Normalmente sobre o valor que já pago pelo consumidor. Tá? E aí aqui tem uma jurisprudência do desembargador Hector Valverde, que para mim é um excelente desembargador que nós temos no tribunal, profundo conhecedor e estudioso do CDC, e aí ele coloca aqui uma jurisprudência que ele deixa bem claro, né, que somente seria possível o quê? A inversão se não tiver cláusula em desfavor da construtora. Certo? Beleza? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida a respeito da cláusula penal e a gente vai aqui fechando a cláusula penal com o quê? Com essa questão da acumulação da cláusula penal com lucros cessantes. E aí, diante de toda aquela discussão, uns desembargadores entendiam que podia acumular, outros desembargadores entendiam que não podia acumular, que ela tinha a mesma finalidade punitiva, e aí então o STJ veio e fixou no 970 de que não é possível acumular a cláusula penal com lucro cessante. E esse recurso repetitivo esvaziou o lucro cessante. Porque agora sempre vai ter cláusula penal. E se sempre tem cláusula penal, raramente você vai ter os lucros cessantes. Certo? Porque se você não pode acumular, você afasta os lucros cessantes e fixa a cláusula penal. Tá certo? Então, hoje em dia,
com relação ao atraso, muito raramente você vai ter condenação em lucros cessantes. Porque não pode mais acumular, tá? Beleza? Certo? Ah, mas e se eu, consumidor, venho e abro mão da minha cláusula penal? Você está abrindo mão de um direito contratual seu para exigir um que não tem no contrato? Particularmente, eu acho que não pode. Tá? Se você tem penalidade no contrato, você não pode trazer uma de fora pelo ordenamento jurídico, porque você quer abrir mão, porque é mais vantajoso. Então, não. Se tem penalidade no contrato, então você sofre as consequências do contrato. O que poderia o meu contrato não tem cláusula penal moratória contra a construtora, então eu quero lucro cessante. Daí eu acho que é possível. Tá? Daí eu acho que é possível se cogitar, ao invés de inverter, que é a posição de recurso repetitivo, aplicar os lucros cessantes que estão na lei. Beleza, gente? Certo? Então vamos para a gente encerrou lucros cessantes, cláusula penal, e aí a gente passa para o próximo tópico, que é a indenização por danos morais. E aqui é outra questão que a gente vê na jurisprudência a respeito de atraso de obra, se cabe ou não dano moral. O que é o dano moral mesmo, gente? Qual é o conceito de dano moral? Bom, o dano moral ele ocorre quando há lesão ao direito da personalidade da pessoa humana. Bom, ou da pessoa, se você entender que a pessoa jurídica também sofre danos morais. Não é? Então, o conceito tradicional é esse, quando há uma lesão ao direito da personalidade da pessoa. Tá? Que vai gerar aí o quê? Um ato negativo que vai causar um abalo psíquico ou um abalo objetivo que vai gerar um dano. Tá? O que o STJ tem entendido? O STJ já fixou isso e já é pacificado de que o mero inadimplemento não gera dano moral. Tá? Então, essa é a regra geral, ou seja, o inadimplemento contratual, e nós estamos vendo que o atraso de obra ele é o inadimplemento contratual puro, ele, em regra, não gera dano moral. Tá? Você não pode dizer que o fato de você não receber o apartamento te gerou um dano moral. Tá? Isso por si só. Por quê? Porque envolve muitas coisas. É que eu não quero fazer o advogado da construtora, né? Como alguns colegas falam que eu faço. Eu não quero ser advogado de construtor, eu só acho que a gente tem que falar o que deve ser justo. Eu tinha a possibilidade de comprar um apartamento pronto. Eu não quis. Eu quis comprar um apartamento em construção. Eu assumi um risco quando eu fui lá e procurei um stand de vendas que me prometeu uma obra, que eu só vi na maquete. E aí aconteceu uma catástrofe. Esse apartamento atrasou. Não estou falando que é culpa do consumidor que optou por essa opção, não. Mas ele também tem vamos dizer, ele contribuiu em parte, porque era previsível que podia atrasar. Diferente do pronto, que não vai atrasar. Ele está ali, já pronto para você morar. Então, o mero inadimplemento contratual, como regra, não gera dano moral. O que o STJ falou já, e o TJDFT também tem essa posição mais brando, mais bonzinho. Precisa de um fator que extrapole o mero inadimplemento para gerar o dano moral. O que é esse fator? A gente tem alguns exemplos, né, que pode ser citados. Que alguns eu concordo, alguns não, mas isso é subjetivo e fica a critério do magistrado. E se você entende, é respeitável, né? Então, por exemplo, eu comprei o apartamento porque eu queria ampliar, porque a minha mulher está grávida, e naquele apartamento eu iria fazer o quarto da minha filha. Papel de parede rosa, luminária, os bichinhos pendurados, e agora eu fui desprovido de eu ter essa. A minha filha não vai ter, não vai ser recepcionada no seu quarto de bebê, porque atrasou meu abalo emocional foi totalmente destruído, sofri um abalo emocional agora, né? Ou eu vivi a minha infância para casar, vai me desculpar, né? Quem pensa isso e vive pensando no casamento é
É a mesma coisa que você pensar sempre no dia que você vai para a forca, não é? É aquele dia que você sempre vai, né, caminhando para ser enforcado. É o sujeito que vai crescendo pensando no casamento. Brincadeira, hein, gente? Vai descer e-mails no chat aqui me xingando. Não, só estou brincando, fazendo essas piadinhas, tá? Então, vem a pessoa e fala, planejei, minha vida inteira eu sonhei, depois que eu casasse, eu fiz tudo coligado, eu casei para já na lua de mel, para voltar e já morar no apartamento novo. E você não me entrega o apartamento novo, então eu sofri dano moral. Ó, na minha visão, tá? Isso não gera dano moral. Tá bom? Por quê? Porque o dano moral é a história. Eu busco na história do dano moral. O dano moral, quando ele surgiu para indenizar fatos que nunca mais vão ser esquecidos na sua vida. Tá? São fatos que sempre vão estar ali e vão te amargurar. Você perdeu um filho porque ele foi atropelado. Vai ter um dia na sua vida que você não vai lembrar daquele dia que seu filho morreu. E a indenização pela perda do ente querido, ela vai tentar amenizar essa dor que você sofre. Ela não acaba com ela, porque ela vai estar sempre ali te cutucando, te lembrando que você perdeu um ente querido. Quando você tem um nome negativado, quando você atrasa alguns meses para mudar para o seu apartamento, depois de alguns anos, aquilo vira até motivo de história, motivo de você relembrar aquilo, mas aquilo não te atormenta, não te dá aquela dor. No futuro, quando você lembrar que atrasou o seu apartamento 6, 7 meses para você receber a chave, aquilo não vai te doer, você não vai chorar quando você lembrar disso. Você não vai sentar, atrasou meu apartamento. Não, você vai contar aquela história, falar, ei, passamos por aquele momento difícil. Então, isso por si só não gera dano moral. Então, tem que deixar isso claro. Tem que ser algo muito grave. Ah, mas então quando que você dá dano moral, Matheus? Sabe quando eu dou dano moral? Quando a obra nunca vai ser entregue. Quando o cara fica te enganando, o construtor, e você acredita e ele não te dá a possibilidade de você ter o seu dinheiro de investimento de volta para buscar outra obra, e ele fica ali te prometendo que nunca vai sair e aquele não sai do chão. Aí, nesse caso, há uma frustração tão grande que aí você tem um abalo no seu dano moral. Você nunca vai receber. Porque aquilo está no alicerce. Você vai lá, olha, está na tela. Passa 4 meses, tá aqueles ferros ainda no buraco. Aqui não anda. Não anda porque o cara já acabou com o dinheiro e ele não tem para colocar na obra. Então, nesse caso, tem dano moral na minha visão. Tá bom? E aí tem as jurisprudências a respeito, né? A exceção o STJ entende que tem que extrapolar dano moral e os exemplos. Tá bom? E aí a gente vai para a última parte aqui da nossa aula, para a gente encerrar e abrir para as perguntas, que é a rescisão contratual por vontade do consumidor. Tá? Ó, rapidamente, a gente vai lembrar que o compromisso de compra e venda, ele tem uma finalidade de ser irretratável, tá? É a sua característica. Ele é um compromisso irretratável para impedir que você não firme o definitivo. Eu não posso me arrepender do compromisso preliminar. Essa é a essência do contrato de compromisso de compra e venda, tá bom? E por que isso? Porque acontecia que a especulação permitia causar uma insegurança jurídica. Então, eu fazia um contrato preliminar, tá? E o sujeito, então, no decorrer desse contrato, ele percebia que houve uma valorização muito grande. Então, por exemplo, você foi comprar um apartamento no Noroeste. Você foi lá na planta, claro que no DF aconteceu o inverso, mas a gente vai dar um exemplo ao contrário. Você foi comprar um apartamento lá no Noroeste, e quando você foi lá, o apartamento custava 10 mil metros quadrados. Você comprou. Compromisso preliminar. Durante a execução da obra, deu um boom no mercado imobiliário e o apartamento que custava 10 mil metros quadrados passou a ser 20 mil metros quadrados. Você fala, opa, valorizou, vamos ganhar dinheiro, né? Nosso apartamento está valorizado. Se um dia a gente quiser ir para o maior, a gente vai vender por lucro. Só que aí você chega com a surpresa do construtor te mandando uma cartinha falando assim, olha, eu estou te devolvendo tudo que você pagou, tá? Corrigido monetariamente, porque eu não tenho mais interesse em continuar com você. Porque agora eu vou vender por 20 mil. Você quer comprar por 20 mil metros quadrados? Eu te vendo. Vamos fazer um novo contrato? Então, o ordenamento jurídico impediu a especulação imobiliária e, por isso, impediu que
compromisso de cumprimento seja irretratável. E ele é irretratável para o construtor. O construtor não pode fazer isso. Chegar para você e falar assim, ô, meu amigo, eu vou te devolver tudo que você pagou porque eu não tenho mais interesse em ter você como comprador. Não pode. Tá? Já o ordenamento jurídico, em razão da vulnerabilidade que o sistema protetivo do CDC confere ao consumidor, a jurisprudência permitiu que, excepcionalmente, o construtor possa se arrepender. E quando o consumidor se arrepende, ele não precisa dar os motivos. Ele pode falar, eu não consigo pagar a parcela, eu não gostei do jeito que a obra está sendo tocada, eu acredito que tem um negócio mais vantajoso para mim em outro lugar, então eu quero rescindir. E aí, claro, você, consumidor, deu esse start para rescindir o contrato por sua vontade, você vai ter uma penalidade contratual, tá bom? E aí é o que a gente vai falar agora, que é essa penalidade contratual. Qual é essa penalidade contratual? Inicialmente, o construtor falava, tudo bem, você perde tudo que você pagou. Se você pagou 1/3 até agora, você vai perder tudo que você pagou, você não tem direito a nada. E eu ainda tenho de volta a possibilidade de fazer a revenda desse imóvel. E aí a jurisprudência gritou, né? Falou, não, que absurdo, isso não pode. E declarou abusiva essa cláusula. Essa cláusula recebeu o nome, cláusula de decaimento. Essa cláusula está no artigo 53 do CDC. Cláusula de decaimento, ela é abusiva, não pode reter a integralidade dos valores pagos pelo consumidor, certo? Evoluímos, então, para que houvesse a rescisão a pedido do consumidor e o STJ, então, fixou, o ministro Sidney Bennett, na época, não tinha lei do distrato, fixou lá um percentual. Ele falou, bom, por vontade do consumidor, o construtor pode reter de 10% a 25% do valor pago. Tá? Então, se você quiser cancelar o contrato, rescindir, você vai perder de 10% a 25%. Mas como chegar num número? De acordo com que a obra está perto ou não de ser entregue. Se a obra está mais perto de ser entregue, você tem aí uma retenção menor. Se a obra está próxima de ser entregue, é mais fácil de vender, eu tenho uma retenção maior ou menor, né? Dependendo do caso. Por quê? Porque é mais fácil de vender, eu vou reter menos dinheiro. Se é mais difícil para o construtor fazer a revenda, então ele tem uma retenção maior para compensar ele por essa perda, tá certo? Mas aí veio a lei do distrato. E neste ponto, é que a gente vai colocando, né, o decaimento, critério do Sidney Bennett, e aí veio a lei do distrato. E neste ponto, a lei do distrato ela foi prejudicial ao consumidor, certo? Porque ela prejudicou o consumidor que toma a iniciativa de pedir a rescisão contratual. Por quê? Porque o artigo 67 da lei do distrato vem e diz o seguinte, bom, se a construção desse apartamento não estiver em patrimônio de afetação, o que é o patrimônio de afetação? É o construtor que coloca um patrimônio como garantia para construir esse bem, tá bom? Então ele pega um patrimônio, afeta esse bem para esse bem servir de garantia para o empreendimento. Se der algum problema, este patrimônio vai responder pelas peripécias que acontecer durante a vigência do contrato, tá? Então, o que a lei do distrato diz? Se está submetido ao regime de patrimônio de afetação, a retenção ela é diferente se não estiver no patrimônio de afetação. Então, vem o artigo 67 e falou assim, se não estiver no patrimônio de afetação, não estiver, eu retenho até 25%. Agora, se tiver no patrimônio de retenção, eu posso reter até 50% do que você pagou, e está lá isso no artigo 67. Tá? Então, veja como foi prejudicial neste aspecto de patrimônio de afetação para o consumidor. Bom, e o prazo para devolução? Porque o construtor vinha e falava o seguinte, olha, eu, construtor, recebi do consumidor parcelado, ele me pagou um sinal, tantas parcelas mensais picadas, lá durante 1 ano e meio. Então, durante 1 ano e meio, né, durante 12 mais 6, 18 meses, eu vou restituir ele da mesma forma. Eu vou vender o apartamento para um outro, que está rescindido, e a devolução do valor que ele pagou vai ser também em 18 meses. E aí o STJ editou a súmula 500 e,
acho que é 503, vamos ver aqui. 543. A gente adianta, depois a gente volta lá para a questão da devolução quando tiver patrimônio de afetação. E aí o STJ falou assim, bom, na questão da resolução do contrato, o consumidor que toma a iniciativa, se ele tiver que receber parte do que ele pagou, de acordo com o contrato, de 10% a 25%, o comprometente comprador vai pagar ele uma vez só. Tá? É imediatamente. Tá? Então tá aí, ó. Na resolução do contrato de promessa de compra e venda, submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo prometente comprador, integralmente em caso de culpa do prometente vendedor, ou parcialmente, porque aí tem direito de retenção, se foi o comprador quem deu causa ao desfazimento, tá bom? Bom, e a devolução no caso da lei do distrato? Daí ela veio e modificou isso. A lei do distrato veio e disse o seguinte: se estiver o imóvel afetado pelo patrimônio de afetação, como eu retive mais valores, eu tenho um prazo menor para te entregar, então eu vou te entregar em 30 dias. Eu tenho 30 dias para te restituir. No entanto, se este imóvel não estiver no patrimônio de afetação, como eu retive uma quantia menor, eu tenho até 180 dias para te devolver. E isso está lá no 67, parágrafo 5º da lei do distrato. Tá? Então, tem prazos diferentes se estiver no patrimônio de afetação ou não. E ainda traz uma última hipótese, que é a hipótese do quê? De revenda deste imóvel. Se o comprador, independente da situação, na hora que ele rescindiu, ele revendeu para um outro adquirente que estava na lista de espera, ele tem que em 30 dias te devolver. Isso está no parágrafo 7º, se eu não me engano. Quer ver? Coloquei aqui. Parágrafo 7º da lei do 67A, da lei do distrato. Beleza, gente? E aí, foram essas as observações que eu tinha para falar para vocês. Eu espero, do fundo do meu coração, que a aula não tenha sido uma explanação chata, metódica, cansativa, e que vocês tenham entendido todas essas vicissitudes do contrato, que possam aí aplicar isso no seu dia a dia, que possam analisar essas questões sem trazer uma injustiça ou uma questão prejudicial ao consumidor ou ao consumidor, para a gente poder resolver essas ações que assolam hoje o Poder Judiciário. Então fica aqui o meu agradecimento por vocês que ficaram até o fim e participaram desse webinar, que tanto é uma satisfação eu conversar com vocês, porque falar com servidores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal é um prazer para mim, é algo que eu faço de muito bom grado, e sempre que precisar eu estarei aí para a gente poder tratar de outros temas. Então, desde já eu agradeço